Bom dia, irmãos. Então, mais uma manhã chuvosa. Temos o privilégio de poder nos reunir como igreja para aprender mais a palavra de Deus. Eu queria, antes da gente começar a nossa aula, a gente tem um tempo de oração, orar por vários irmãos, que estão viajando, orar para que Deus possa protegê-los e usá-los, em suas famílias para eles pregarem a palavra e também para a nossa aula de hoje. Amém? Então, curva sua cabeça juntamente comigo, feche seus olhos. Vamos clamar ao nosso grande Deus. Nosso Deus amado, te louvamos, te adoramos. Obrigado pelo privilégio que acabamos de ter de entoar cânticos a Ti. Hoje podemos relembrar da Tua ressurreição, da Tua morte. E lembrar, Deus, que nós somos aquele povo que caminha, ansiando por aquele grande dia em que Teu reino virá. E que nós iremos fazer parte desse dia, juntamente contigo, vivendo para sempre com o Senhor, te servindo, te adorando em comunhão com nossos amados irmãos. Obrigado, Deus, por essa alegria. Queremos também clamar em especial pelos irmãos que estão viajando, que o Senhor possa protegê-los de todo mal, trazê-los em paz para os seus lares, e que também, onde eles estiverem, que o Senhor possa usá-los como instrumentos em Tuas mãos, para que eles tornem o Teu nome conhecido para os seus familiares, para as pessoas que estão ao seu redor, que eles tragam à memória daquelas pessoas o verdadeiro significado da Páscoa, e que assim, Deus, o Teu nome seja glorificado e conhecido através da vida deles. Também te pedimos pela aula de hoje, que o Senhor possa continuar sendo conosco, que a Tua palavra possa nos edificar, nos fortalecer, que Teu Espírito possa aplicar essas verdades nos nossos corações, que saiamos daqui mais maravilhados com o Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo. Amém. Amém. Então, na aula anterior, nós começamos a falar um pouco sobre o Evangelho de Lucas, e vimos que o Evangelho de Lucas, ele não é só o livro de Lucas. Também tem um outro livro que está conectado a ele. Qual é? Atos. Então, quando você olha para o Evangelho de Lucas, você não pode esquecer que ele é apenas um volume, certo? De uma obra completa, que seria Lucas Atos, tá certo? E aí nós vamos entrar hoje em alguns conteúdos mais importantes ou mais densos teologicamente. Mas antes disso, vamos trazer algumas memórias importantes da última aula. Quem foi escrever o Evangelho de Lucas? Lucas, O próprio Lucas, e isso não tem muitas discussões históricas. Então lembra que a gente viu vários momentos em que Lucas caminha com o apóstolo Paulo como companheiros. A gente percebeu em alguns textos que nos deixam entender justamente isso, com convicção, que foi Lucas que escreveu tanto o Evangelho, como também o livro de Atos. Vimos também um pouco sobre a data e o lugar de composição. Então, onde provavelmente Lucas escreveu? Quem lembra? Vamos exercitar aí. Onde foi que Lucas escreveu o Evangelho e também o livro de Atos? Quem lembra? Assim, a grande probabilidade, Roma. Lembra? Paulo passa 2 anos em Roma, então ele tem um tempo muito grande, então provavelmente... Lembra, até a gente viu um vídeo aqui, Lucas conversando com o apóstolo Paulo, e ali Lucas estava pensando em como ele iria organizar o seu livro, como é que ele iria colocar os textos inspirados por Deus, organizar para tornar o nome de Deus conhecido. Vimos também um pouco sobre o público-alvo. Quem são os receptores primários lá, tanto do Evangelho de Lucas, como também de Atos? Quem lembra? Teófilo? É só ele? Gentios, Então, provavelmente Teófilo era um temente a Deus, e aí Lucas escreve direcionando para ele, porque provavelmente ele patrocinou a obra, lembra disso, Era algo muito caro, e era comum daquele período, eles dedicarem a obra para aqueles que patrocinavam elas. Então, Lucas escreve para Teófilo, mas ele tem em vista todo o público gentil e provavelmente os tementes a Deus. E por último, nós vimos o propósito, e eu queria só trazer um resumo rápido aqui, porque vai ser muito importante para a nossa aula de hoje. Então, o Dr. Robert Guldrin, ele diz assim: Lucas escreveu seu evangelho para inspirar confiança em seus leitores a respeito da confiabilidade da tradição de Jesus, fundamentada como está em relatos, testemunhas oculares. Então, lembra que Lucas ele tem esse objetivo de apresentar algo muito glorioso sobre a pessoa de Jesus. Ele quer apresentar Jesus como um homem perfeito. Lembra disso, Jesus como um homem perfeito. Então, há uma ênfase muito grande no Evangelho de Lucas, como também Atos, na mensagem que é relatada a respeito de Jesus, em um Cristo como alguém que tinha solidariedade com as pessoas que eram marginalizadas, em um Cristo que era devoto, que era puro, que era perfeito, em um Cristo que era inocente,
e da mesma forma referente também aos seus seguidores. Tanto Cristo era assim, como também as testemunhas de Cristo, também eram pessoas puras e devotas a Deus. Então há uma grande ênfase no Evangelho de Lucas e também Atos em apresentar o nosso Cristo como um homem perfeito, tá? E aí chegamos à nossa aula de hoje, onde, tendo esse propósito em mente, nós vamos ver rapidamente sobre o gênero do livro. É muito importante a gente perceber isso aqui, até para destoar um pouco da forma como a gente pensa a respeito dos gêneros de biografia do nosso período. Então, a gente vai perceber que tem um elemento muito importante no gênero textual que Lucas ele utiliza. Vamos ver rapidamente a teologia de Lucas. Rapidamente não, que vai ser a maior parte da nossa aula. Então, a minha ideia é trazer algumas ênfases que o próprio autor, Lucas, ele dá no seu evangelho. São vários assuntos, mas eu trouxe esses 3 aqui de forma especial, porque eu creio que ele perpassa desde o capítulo 1 até o capítulo 28 de Atos. Esses assuntos estão sempre em proeminência ao longo da sua teologia. E aí, como costume, no final a gente vai fazer uma atividade, vamos dividir aqui em grupos, tá certo? Para poder a gente solidificar esse conhecimento e, consequentemente, lembrar melhor nos nossos devocionais, tá bom? E eu vou precisar muito da ajuda de vocês, então eu queria que os irmãos aí com os microfones espalhassem, porque a gente vai entrar de fato no livro e ver como Lucas ele mostra essa teologia dele sendo desenvolvida. Então, primeiramente, vamos pensar aqui sobre o gênero textual. Vocês lembram que o Thales falou, naquelas aulas dele iniciais, que os evangelhos eles têm um gênero específico, que é uma biografia teológica. Então, qual é a ideia aqui de Lucas? Os relatos eles têm um objetivo específico. Eles não querem mostrar, de forma geral, a aparência de Jesus, o tamanho que Jesus tinha, a cor dos olhos de Jesus, nada disso. Eles querem trazer uma mensagem a respeito de Jesus e, em cima dessa mensagem, eles querem trazer um ensinamento. Por exemplo, qual é o foco do Evangelho de Mateus? Eles querem apresentar Jesus como o quê? Quem lembra da aula do pastor Clesiano? Como Messias. Então, toda a mensagem do Evangelho de Mateus, claro, tem vários assuntos ali, mas a ênfase maior está nisso. Jesus, ele é o Messias. Então, as histórias sobre Jesus, como ele andou, o que ele estava fazendo, essa biografia dele tem um objetivo. Ele é o ungido, o rei. Um outro exemplo, Marcos, que nós já vimos aqui também. Qual é o objetivo de Marcos ao relatar a biografia ou a história de Jesus? O que é que ele quer apresentar sobre Jesus? Quem lembra? Eu vou dar um spoiler aqui. Isaías, capítulo 53. Ele é o servo. Então, você vê Cristo constantemente servindo. Tanto que tem lá a preposição kai, né, que o pastor Vladimir comentou, do grego, que é a ideia de constância, de algo que está em ação. Jesus sai de um lugar para outro sempre servindo. Ele é o servo sofredor que veio dar a vida dele para nos resgatar. E aí nós chegamos em Lucas, que quer apresentar Cristo como o quê? O homem perfeito. A gente vai ver de forma mais profunda aqui. E João, por último, nós vemos um destaque no Evangelho de João, onde ele utiliza a biografia para apresentar Jesus como Deus, né? Ele é um ser divino, ele não é um homem qualquer. Então, a biografia teológica ele tem esse objetivo. Eu estou falando a respeito de um homem, mas tem um foco. Eu quero mostrar quem ele é. Ele é Deus, o homem perfeito, o servo sofredor e o Messias, tá? Então, nós percebemos na biografia teológica esse objetivo de forma específica. E isso destoa completamente das biografias que a gente percebe hoje em dia. Porque as biografias que a gente lê, normalmente é para meio que acabar com curiosidades que a gente tem, né? Como é que era o dia a dia daquela pessoa, a altura dela, o que é que ela gostava de fazer e tudo mais. Claro que nos evangelhos vai falar um pouco a respeito disso, sobre quem Cristo era, o que ele estava fazendo, mas tinha um objetivo totalmente diferente dessas biografias atuais que nós encontramos hoje. E o alvo dessa biografia teológica é um alvo comunitário. Então, o foco de Lucas não está apenas no próprio Jesus. Ele não quer dar ênfase apenas na pessoa de Jesus, mas na importância da sua vida para aqueles que o seguem. Eles querem trazer uma mensagem evangelística. Eles têm alvo apresentar um Cristo para a comunidade, para que as pessoas saibam quem ele é. Então, ele não tem um alvo em focar apenas na história de uma pessoa, para que aquela pessoa ali e tudo mais seja conhecida de forma específica. Não é pensando nela em si, mas é pensando nas outras pessoas para que elas conheçam de forma específica, no caso aqui no Evangelho de Lucas, a Jesus. É por isso
que no final do Evangelho de Lucas, nós encontramos a maior porção a respeito da sua morte e ressurreição. A gente vai ver isso em Atos de forma mais clara, mas a gente observa um quiasmo, tanto de Lucas chegando em Atos, e aí tem essa história no meio, que é morte e ressurreição de Jesus. Lembra que o final do Evangelho de Lucas termina com o quê? Quem lembra? O que é que Jesus está fazendo ali no final do capítulo 24 de Lucas? Quem lembra? A gente viu isso na aula passada. Que é justamente o que conecta com Atos. Ele está ascendendo aos céus. Lembra disso? Ele ressuscita. Aí como é que começa lá Atos capítulo 1? Relatando justamente esse período da ascensão. Então, o centro da obra Lucas Atos é a ressurreição de Cristo. Então, essa parte que compõe a maior quantidade de escrita de Lucas no seu material. Então, ele tem esse alvo comunitário, ele quer apresentar um Cristo perfeito e quer que as pessoas conheçam mais a respeito disso. Então, aqui foi o gênero. Alguma dúvida, irmãos? Tranquilo aqui? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Ficou claro? Beleza, eu queria só pedir... Ah, tá aqui a água, ó. Obrigado. Esqueci. Ok, então nós vimos um pouco sobre a biografia teológica. E agora nós vamos ver de forma específica o desenvolvimento dessa teologia a respeito de Jesus e da sua obra. Então, tendo em vista o gênero, Lucas quer que você olhe para Jesus Cristo e observe quem Ele é e as implicações de quem Ele é para a sua vida, para que você compreenda e creia na pessoa dele. E como a obra dele, como o andar dele na Galileia, no meio dos samaritanos, rumo a Jerusalém, apontam de forma clara, e é porque aqui pensando numa teologia bíblica, né, desde Gênesis, especialmente até o período de Malaquias, como essas promessas elas se cumprem na obra e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então vamos ver isso de forma especial aqui, olhando para Jesus como um homem perfeito. Aí eu queria pedir a ajuda de vocês. Alguém lê para mim Lucas capítulo 3, versículo 4 a 6. Então Lucas vai apresentar aqui um Cristo como um homem perfeito, como um cumpridor da lei, e ele vai mostrar que Cristo é aquele que cumpre as promessas de Deus. Então, em muitos textos, aqui irmãos, eu vou trazer alguns textos, mas eu tenho vários aqui, caso os irmãos queiram ver em casa, eu posso mandar para você. Tem vários textos de Lucas, no início da sua obra, até no final, enfatizando isso aqui, tá? Essa ideia de que Cristo é o cumprimento das promessas. Então, olha comigo aí, Lucas 3, verso 4 ao 6. Alguém lê para mim, por favor. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, dizendo: a voz de um chamando do deserto, preparai o caminho do Senhor, faça seus caminhos retos. Todo vale se encherá, e todo monte e colina serão reduzidos. O que é torto será feito reto, e os caminhos acidentados serão aplanados. E toda carne verá a salvação de Deus. Ok, então aqui nós vemos João falando a respeito de uma promessa que iria se cumprir, e essa promessa vai se cumprir conforme está escrito em Isaías. É muito interessante aqui, irmãos, em especial o versículo 6, porque quando nós olhamos essa mesma citação que é feita lá em Mateus e em Marcos, tanto no capítulo 3, versículo 1 a 10 de Mateus, e Marcos 1, 2 ao 5, faz essa mesma citação aqui. No entanto, não tem o versículo 6. Então, parece que há uma ênfase aqui na parte do leitor, ou na parte de Lucas, e mostrar que essa salvação, que tinha sido prometida aonde? No Antigo Testamento lá, qual foi o livro? Isaías, está agora se cumprindo nos dias de hoje. E essa salvação não é somente para o povo judeu. No versículo 6 diz que é para quem? Observe o versículo 6, é para quem essa salvação? É só para os judeus? Ou é só para os gentios? Para quem é essa salvação? Para toda a carne, para todas as pessoas, que é justamente a ênfase de Lucas em todo o seu livro. Ele quer apresentar um Cristo que é também para os gentios, tá? Então nós vemos Cristo como cumprimento dessa promessa aqui, João Batista como aquele que prepara o caminho para a chegada, né? Como um arauto, prepara o caminho para a chegada do Messias, o cumprimento das promessas de Deus. Um outro ponto interessante é apresentar Cristo como ungido, rei, profeta
e filho de Deus. Alguém lê para mim capítulo 1, versículo 30 ao verso 33. Há um outro irmão, capítulo 4, verso 16 ao 21. E outro, o capítulo 3, verso 38. Aí a gente vai lendo pausadamente, tá certo? Nós vamos ver como Lucas, ele mostra Cristo, ou Jesus, como esse homem perfeito, que veio para cumprir a promessa de que ele seria um rei, um profeta e um filho de Deus, o ser divino. Capítulo 1, versículo 30 ao 33, quem está com esse texto? Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Amém. Esse texto aqui nos faz muito lembrar de um texto do Antigo Testamento de alguém que viria da descendência de quem? De Davi, e ele seria famoso, ele seria o filho de Davi, ele se assentaria no trono para sempre. Deus promete isso para o rei Davi, que a descendência dele iria para sempre reinar. E aí nós chegamos em Lucas capítulo 1, e o que é que o anjo anuncia a respeito de Jesus? Que esse Jesus vem da linhagem de quem? De Davi. Que esse Jesus, ele iria sentar aonde? Em um trono. E que ele reinaria só durante aqueles períodos que ele viveu aqui. O reino dele seria para sempre. O que Lucas quer trazer para a gente, desde o capítulo 1 até o final, é esse homem a quem eu estou relatando para vocês, a biografia desse homem, a história dele, é para mostrar para vocês que ele é o Cristo, que ele é o rei que viria da descendência de Davi, que ele é o prometido. E mais que isso, olha agora o capítulo 4, versículo 16 ao versículo 21, digo melhor. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Amém. Então, o versículo 21, né, que é o ponto-chave aqui que eu queria mostrar para vocês, é que Jesus passou a dizer-lhes, tanto que essa imagem aqui, não sei se vocês conseguem ver, é para de alguma forma retratar aquele momento. Jesus abre, né, de forma coincidência, né, como se fosse uma coincidência. Jesus abre ali justamente no profeta Isaías, e ele lê essa passagem, porque naquele período eles faziam leituras cada vez que eles se encontravam. Então, em especial, naquele dia, na organização litúrgica do culto judaico, cai justamente Isaías, que é o texto que Jesus lê. E aí Jesus lê esse texto e diz: hoje se cumpriu o que está escrito aqui. Eu sou o cumprimento dessa profecia aqui. Eu sou o profeta. Eu sou aquele que viria para apregoar a libertação, para trazer cura aos cativos. Então, Lucas quer apresentar Cristo como esse profeta, que vem para trazer uma mensagem de Deus e vem para revelar a pessoa de Deus para os homens de forma perfeita. E mais do que isso, Cristo também é apresentado como Filho de Deus. Então, olhe comigo aí o capítulo 3, versículo 38. Quem ficou com esse texto? Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Ok, então, aqui nós encontramos uma grande discussão teológica. Porque se nós formos analisar Mateus capítulo 1, que vai falar da genealogia de Jesus, lá, quando a gente compara, a gente percebe que são genealogias diferentes. Então, em Mateus você vê nomes diferentes do que você encontra no Evangelho de Lucas. Então, tem duas possibilidades que vai nos mostrar essas diferenças. A primeira é que essa identificação aqui, que finaliza não com Abraão, como Mateus, mas que finaliza com quem aqui? De acordo com o que o Felipe leu. Com com Adão, que é filho de quem? De Deus. Então, essa identificação, de alguma forma, ela está enfatizando a divindade de Jesus.
Ele quer mostrar que Jesus Cristo vem do próprio Deus. E ele vai desenrolar isso ao longo do seu evangelho. E mais que isso, também tem um papel de mostrar Jesus como um segundo Adão. Porque lembra, é através de Adão que todos os homens vêm. Então a ideia lembra de Romanos capítulo 5? Através de um homem entrou o pecado no mundo, e através de um homem também houve perdão de pecados para todo o mundo, no sentido lá para aqueles que creem, né? E então o ponto aqui de Lucas é mostrar que Jesus vem de Adão, dessa linhagem, para trazer salvação para todos os homens. Ele agora é o representante da humanidade. Então ele quer trazer Jesus, ou quer pintar essa imagem de Jesus como um ser divino, que vem do próprio Deus, e também a respeito de Jesus Cristo como um segundo Adão, aquele que pode representar toda a humanidade, inclusive judeus e gentios, para que por meio desse Cristo, o homem perfeito, pecadores possam ser salvos, tá? E por último, pensando ainda a respeito da pessoa de Cristo, o homem perfeito, nós encontramos uma grande ênfase em todo o Evangelho, em Jesus como Salvador. Olhe comigo o capítulo 19. Alguém lê para mim, por favor, o capítulo 19 de Lucas, o versículo 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém. Então, muitos teólogos acreditam que esse versículo ele é o versículo-chave de todo o Evangelho de Lucas. Inclusive, tem um artigo, onde até esqueci de trazer o nome dele aqui, onde o teólogo fundamenta justamente isso, que o Evangelho de Lucas ele está todo ligado a esse tema da salvação, Jesus como o Salvador. Para você ter noção, essa palavra Salvador, Jesus é o Salvador, ela é mais caracterizada ao longo do Evangelho de Lucas, que ocorre em torno de 8 vezes. Então parece que Lucas quer trazer ênfase para a gente disso. Jesus ele é o Salvador, ele é aquele que traz a salvação. Então, em nenhum dos demais evangelhos sinóticos aparece essa terminologia, apresentando Jesus como o Salvador. Então parece que Lucas quer trazer essa ênfase de forma especial. Lucas ele oferece um bem fundamento de resumo aqui teológico de toda a sua obra como um todo. Então vimos aqui que Jesus ele é o cumprimento das promessas. Nós vimos aqui que Jesus ele é o Cristo, o profeta, o Filho de Deus e o Salvador. Então veja como Lucas ele desenvolve a sua biografia, apresentando Cristo em termos teológicos, apresentando Cristo como o cumprimento da antiga aliança das promessas de Deus feitas lá no Antigo Testamento. Então vimos aqui o primeiro ponto da teologia lucana, que é sobre Jesus ser o homem perfeito. Um outro tema pertinente é a obra de Jesus para todos os homens. Então essa obra de Cristo, como rei, sacerdote, profeta, como aquele que vem para salvar, não se resume apenas para as pessoas judeus, mas também é para todas as pessoas que creem em Jesus Cristo. Então é um evangelho universal. Eu trouxe algumas imagens aqui, não sei se o pessoal que está aí atrás vai conseguir ver. Mas essa imagem aqui, estão conseguindo ver de trás? Dá para ver, né? Beleza. Então, há uma ênfase em Jesus, ele indo para os samaritanos. E aí, ao longo do seu evangelho, ele vai trazendo ênfase para os samaritanos e para os gentios. Aí eu queria ver se vocês conseguem lembrar que história é essa aqui, que é contada no evangelho de Lucas. Quem consegue lembrar? Aqui é um homem caído no chão. Ali é um judeu passando. Está atrasado para ir para a sinagoga. Quem é esse aqui? Que parábola é essa? Do bom samaritano. Então Lucas ele registra a parábola do bom samaritano e outras parábolas também. Dos leprosos, por exemplo, que apenas o samaritano voltou para poder agradecer a Jesus Cristo e louvá-lo. Então, embora Jesus ele não abandone o território judaico, você consegue perceber ao longo da leitura, Jesus ele não sai do território judaico. Ele está constantemente ali, caminhando rumo a Jerusalém. E aí, apesar disso, Lucas ele está mostrando que Jesus está sempre em contato com os samaritanos, com as pessoas desprezadas, porque a ênfase de Lucas é mostrar que esse Cristo vem também para os desprezados da sociedade. Então, nós temos vários outros relatos. Essa aqui, quem é que lembra dessa história aqui? Que está fácil, né? Zaqueu sentado lá na árvore, baixinho, né? Sobe lá, e Jesus vai até ele. Isso aqui é incrível.
há uma ênfase de Jesus indo até os publicanos e pecadores. Deixa eu tornar isso prático, irmãos. É como se você estivesse andando ali no centro, e aí você visse um homem muito piedoso, o pastor Vladimir e o pastor Clesiano andando, 10 horas da noite, 1 hora da manhã, o pastor Clesiano e o pastor Vladimir conversando aqui, 1 hora da manhã no centro, e eles indo conversar com aqueles homens travestis, encostados assim, para pregar o evangelho para eles. Para a gente, quando a gente constrói essa imagem na cabeça, é um escândalo. O que é que o pastor Clesiano, o pastor Vladimir, 1 hora da manhã, indo evangelizar esses homens? Rapaz, não é assim não. Para os judeus é como se estivesse acontecendo isso. Porque os publicanos eram aquelas pessoas que cobravam, e os cobradores de impostos, né? Eram aquelas pessoas que estavam ali meio que andando do lado dos romanos, que eram inimigos dos judeus. Eles se viam pessoas reprimidas pelos romanos. Então, se de alguma forma as pessoas, elas se coligassem ou fizessem parte do grupo romano, o que é que eles iam considerar? Que eram inimigos. Eram pessoas desprezadas. Então, eles não tinham contato com essas pessoas. Eles não falavam com essas pessoas. Os gentios não poderiam entrar na casa deles. E de forma prática, irmãos, inclusive até uma aula que eu tive, no seminário com o Iago, né, sobre evangelismo e discipulado. E eu lembro muito bem dessa aula, que uma das atividades era a gente pregar para homossexuais e travestis. E como isso foi uma barreira para muitos. Porque muitas vezes as pessoas distratam pessoas que estão nesse, vamos dizer assim, num lamaçal do pecado. É como se a gente fizesse categoria de pecado. Quem está nesse pecado aqui, ele é mais pecador, eu me distancio mais dele. Mas aquela pessoa ali, a única coisa que falta para ela é Jesus. Mas ela é boa, e aí a gente se aproxima delas como que pudessem ser mais ou menos ali nossas amigas. É quase um cristão. E a gente se distancia dos marginalizados e dos desprezados. Cristo não. Cristo vai até eles. Cristo, ele quebra essas barreiras, esses paradigmas da sociedade. Cristo vai para os desprezados, para aqueles que se sentem sujos, para aqueles que de fato compreendem que são imundos. Eu me lembro até também do pastor Miguel Alisson, né, que é muito conhecido aqui entre nós, que quando ele compreendeu bem essa missão de Cristo, né, ele começou a fazer um trabalho muito forte nas prisões, pregando o evangelho para os presos. Normalmente são as pessoas que todo mundo tem medo, ninguém quer se aproximar, né? Inclusive o missionário Ronaldo foi salvo por meio da pregação do evangelho, era um homem da criminalidade. Então, Jesus também quer salvar essas pessoas. Jesus também está à procura dessas pessoas. Jesus também está atrás dos pecadores. Na verdade, é atrás desses que Cristo, o grande rei, está à procura. Ele não veio para salvar aqueles que são sãs, curados, que já se acham bons. Ele veio para aqueles que compreendem que são pecadores, sujos, podres e precisam da graça de Deus. Um outro relato também muito interessante no Evangelho de Lucas, que ele dá muita ênfase, aqui ficou ruim de vocês verem, né? Aqui é uma mulher deitada aos pés de Jesus, que era conhecida como uma grande pecadora. Quem lembra aqui dessa história? Exatamente, Maria. Ela está ali, ela chora ali aos pés de Jesus Cristo, derrama perfume lá, né, sobre os seus pés, e enxuga com seus cabelos. Há uma ênfase muito grande de Cristo, ele falando com essas mulheres, recebendo essas mulheres. A imagem não dá para ver, mas aqui é um fariseu, meio que interrogando Jesus, questionando a Jesus. Rapaz, essa mulher aí, tu vai deixar ela limpar os teus pés com o cabelo dela? Que, né, parafraseando, vai deixar ela se aproximar de ti? Aí Jesus, rapaz, deixa ela. E aí ela vem, limpa os seus pés. E Jesus, ele mostra isso, que ele vem para todos aqueles que também são desprezados, marginalizados. Mais que isso, também o Evangelho de Lucas, ele descreve de forma muito clara o ministério das mulheres durante a caminhada de Jesus Cristo. Então, em Atos capítulo 8, por exemplo, deixa claro que as mulheres ricas sustentavam Jesus. Então, o ministério de Cristo era sustentado por mulheres, para que ele desse continuidade à sua missão. E aí tem vários outros relatos. Então, o Cântico de Maria, e várias outras histórias que a gente poderia pensar aqui, como Lucas ele retrata as mulheres como importantíssimas para a obra de Cristo, para esse ser divino, Deus, homem, que veio ao mundo para salvar pecadores. E por último, essa aqui é a mais difícil. Todo mundo consegue ver? Vamos ver aqui se a galera está ligada mesmo. Quem lembra? Aqui é um banquete. E está vindo todo tipo de gente para esse banquete.
o dono da festa mandou chamar todo mundo. Porque os convidados, em especial, não quiseram vir. É a parábola do grande banquete. Eu já disse até o que era, já, né? Então aqui nós vemos Lucas enfatizando que Cristo ele vem chamando a todos. Para os pobres, para os marginalizados, para os desprezados da sociedade. Cristo vem para aqueles que compreendem, que dependem inteiramente da graça de Deus, que não podem retribuir. É tanto que o capítulo 14 vai falar sobre isso, né? Façam banquetes para aqueles que não podem retribuir vocês. Quem vai retribuir os cristãos não são os homens, é Deus na ressurreição, né? O Malé quer comentar? Tem um microfone aqui para ele, para os irmãos que estão em casa também ouvir. Ó, ali com a Gabi. Pronto. Essa ênfase de Lucas seria pelo fato dele ser grego? Sim, na aula anterior a gente comentou um pouco sobre Lucas provavelmente ser o quê? Um temente a... Alguém lembra? Temente a Deus, vocês lembram disso? Ele não era um prosélito, alguém que era convertido. Oi? Não só Teófilo, Lucas também. Ele não era um prosélito, alguém convertido ao judaísmo, e também não era um judeu. E qual foi o texto que a gente viu que mostra isso? Ninguém lembra? Lá em Colossenses, onde Paulo vai fazer a divisão dos judeus e dos gentios, enviando saudações. Não estou lembrando, né? Então lá em Colossenses capítulo 3 vai fazer essa divisão. E Lucas é colocado como gentios, dentro do grupo dos gentios. Então provavelmente sim. Tem essa grande ênfase nos desprezados, nos gentios, por ele ser um gentio, né? Tanto que muitos acreditam, Eusébio de Cesareia dizia que ele era de Antioquia, que é a cidade onde Paulo e Barnabé foram enviados, né, onde muitos gentios se converteram. Então, sim. Ok, então nós vimos aqui que há uma grande ênfase no evangelho universal. O evangelho é para todos, mas em especial para os pobres, marginalizados e desprezados. Então, Lucas ele enfatiza Deus indo até os marginalizados, aos desprezados da sociedade, tá? Ao povo que estava ali excluído da nação de Israel. Então nós vimos aqui sobre o gênero, vimos sobre Jesus ser o homem perfeito, como essa biografia teológica apresenta Cristo como um homem perfeito. Vimos que no seu evangelho ele tem o objetivo de alcançar todos, de forma universal, os marginalizados, os desprezados. É para os pecadores que Jesus vem, não para aqueles que se acham sãos, perfeitos. E um outro tema muito pertinente, que a gente vai desenvolver também na nossa aula de Atos, é sobre a obra do Espírito Santo. Então, vamos abrir aí no capítulo 4, versículo 1. Alguém lê para mim? Tanto o 4, versículo 1, como também o 4, 14. 4, 1 e 4, 14. 4:1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Ok, e o 4:14 também, por favor. 14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Ok, então, tanto no início, a gente vê Zacarias sendo cheio do Espírito, João Batista desde o ventre sendo cheio do Espírito. Nós vemos Cristo sendo guiado pelo Espírito para o deserto. Vemos após o deserto o Espírito Santo guiando Jesus durante o seu ministério. E aí nós vemos Jesus Cristo, ele após a sua tentação, retornando pelo poder do Espírito. Jesus Cristo após enviar os 70, se alegrando pelo Espírito. Jesus prometendo para os seus discípulos que eles iriam receber o Espírito. Aí chega em Atos capítulo 1, versículo 8, o que é que lá diz? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Judeia, Samaria e até os confins da terra. E aí nós vemos os atos do Espírito Santo em todo o livro de Atos. Então, Lucas traz essa ênfase de forma muito clara. Há muitas menções ao longo da sua obra, Lucas Atos, como o Espírito Santo sendo aquele que conduz o ministério de Cristo e também os seus discípulos. E essa ênfase, ela não é por acaso. Olhem comigo, capítulo 2, versículo 25 e 27.
o que é que Lucas ele está querendo informar para os seus leitores, para aqueles que estavam lendo a sua obra. Olha o capítulo 2, versículo 25 ao 27. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Ok. No versículo 29, esse mesmo homem, cheio do Espírito Santo, ele diz, né? Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua obra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Então, durante toda a narrativa de Lucas, ele vai dar essa ênfase. O Espírito Santo chegou. Aquele prometido no Antigo Testamento, ele está entre nós. No capítulo 2, lá de Atos, vai deixar isso mais claro. Vamos lá, só para poder a gente deixar isso claro. Lá em Atos, capítulo 2, hoje nós vemos de forma mais clara Lucas nos mostrando o porquê que ele dá ênfase no Espírito Santo nas suas obras, né, nos seus 2 volumes. Lucas capítulo 2, versículo 16 e 17. Alguém lê para mim? Atos 2,16. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Ok, solta aí, Marcão. Então, o que é que nós vemos aqui? Qual é a ênfase? O que é que a chegada do Espírito Santo marca, de acordo com o que o Marcos leu no capítulo 2, versículo 17? Quem se ligou na leitura? Quem prestou atenção aí? O que é que marca? Os últimos dias. Oi, pastor? Não, a chegada do Espírito Santo, ela marca a inauguração de um tempo. Uma nova era que está chegando, que seria os últimos dias. É os últimos dias prometidos em Isaías, em Zacarias, em Oséias, em Amós, em Miqueias. O que Lucas está dizendo assim para a gente, para os seus leitores é: ei, os últimos dias chegaram. O dia da salvação chegou. E como é que eu sei disso? O Espírito Santo de Deus está entre nós. Ele está agindo. As curas, os milagres, os prodígios, seria para mostrar isso. São sinais para revelar que Cristo ele é o Messias. E os apóstolos que o seguem também realizam os mesmos sinais como uma forma de testificar que eles também vêm ou vieram da pessoa de Cristo, são enviados por Cristo. Então nós vemos essa ênfase do Espírito Santo por conta disso. Então o Espírito Santo ele é tratado tanto em Lucas como em Atos como aquele que capacita os servos de Deus para cumprir uma missão, para serem testemunhas, para que eles preguem a palavra. E não somente isso, mas para que eles também sejam capacitados para o serviço do corpo da igreja local. Então, à medida que esses homens eram cheios do Espírito Santo, dominados pelo Espírito Santo, mais eles pregavam a palavra de Deus, mais eles faziam parte, cooperavam com a missão de Deus, e mais eles serviam um aos outros. Inclusive, um parênteses aqui, né? Não me contém aqui como pastor, a gente quer aplicar direto, né? Mas essa é uma forma da gente testificar se a gente está cheio do Espírito Santo. É o quanto que nós estamos pregando a palavra de Deus e o quanto que nós estamos servindo a comunidade local. Porque ele veio para isso, para nos capacitar para essa obra. Ele veio para nos encher, nos dominar, para que a gente possa falar, ser testemunha desse Cristo e também servir uns aos outros com amor, com dedicação e com zelo. Então o Espírito Santo ele é fundamental durante nessa obra, né, no caso, Lucas, Atos, testificando Cristo, um homem perfeito, que viria, que cumpre cabalmente as promessas do Antigo Testamento, e é aquele que inaugura os últimos dias. E nós vemos isso claramente pela ação do Espírito Santo. Amém? Ficou claro até aqui, irmãos? Então, tem vários outros temas que a gente poderia discorrer aqui, que liga Lucas e Atos e mostra ali de forma muito perfeita, né, a escrita desse homem, de um texto inspirado por Deus. E daria para a gente passar dias aqui falando sobre isso, mas eu creio que essas 3 áreas aqui, na teologia lucana, nos ajudam a ter uma compreensão geral dessa obra Lucas, Atos, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Ficou claro? Beleza, então,
Vamos se dividir agora?